Se você está tendo dificuldade em produzir suas próprias músicas, esse vídeo é para você. Me chamo Gustavo, sou DJ e produtor há mais de 6 anos, professor de produção musical há 3 anos e um dos professores do curso de produção musical do Toro Academy. Mas mais importante que isso, eu já tive na tua pele. Eu sei como é frustrante não conseguir tirar uma ideia da sua cabeça e colocar ela na DAW, sabe? Não saber aplicar de uma forma direta e objetiva. Então a minha ideia com essa aula é que a gente comece uma música do zero e desenvolva ela até o primeiro break, de maneira objetiva, de maneira direta e de maneira profissional. Durante esse processo eu vou utilizar somente o Sample Pack do Toro Academy, que já está incluso com o curso, mas que pode ser adquirido também separadamente. Enfim, é isso. Vamos lá. Então aqui já estamos dentro do Ableton, tá? Eu vou construir essa track do zero utilizando somente o Sample Pack que vem junto com o curso. Foi construído, curado e criado por mim, o Riffel e o Classic, os professores do curso. Essa é a tela de arranjo do Ableton, imagino que você deva estar minimamente familiarizado com ela, e dentro dessa tela de arranjo a gente pode trazer nossos elementos de duas formas. A primeira seria com um canal de áudio, onde a gente pode, por exemplo, vir aqui em Kick Loops e só arrastar para cá, ou utilizando o MIDI, que seria apertando o Ctrl+Shift+T, ou abrindo e vindo aqui, Insert MIDI Track. Aqui a gente pode utilizar o MIDI de forma simples, por exemplo, tanto com um loop ou com one shots, né, que seria somente um kick, um elemento singular, tá bom? Se a gente fosse usar a questão do MIDI, a gente precisa criar também um clipe de MIDI, selecionando essa área aqui, e Insert Empty MIDI Clip. Aqui a gente pode desenhar conforme a gente achar necessário. Cada um desses quadradinhos vai ser uma nota que será tocada pelo sampler, né? Que é o que está armazenando esse sample aqui dentro. Então temos o mesmo resultado, tá? Eu vou fazer utilizando áudios nesse primeiro momento. A gente pode vir aqui. Vou utilizar esse. Como eu não quero tudo isso, eu vou apertar aqui e apertar Ctrl D para a gente ir duplicando esses kicks. Tá? Eu vou apertar Ctrl R e aqui e renomear para kick. Vou fazer a mesma coisa com os hats. O hat eu vou fazer com canal de MIDI. Então vou vir aqui, inserir aqui hi-hat. Tá? Vou criar um clipe de MIDI aqui. Vou preencher no contratempo. O primeiro lugar quadrado aqui vai ser reservado, é a cabeça do meu beat. Então vai ser onde vai estar tocando o meu kick. Esse terceiro quadrado será o contratempo, que vai ser onde o meu hi-hat vai ficar. Vou vir aqui e vou consolidar tudo aqui. Vou ouvir junto com o kick para eu ter uma noção melhor do som. Esse aqui eu gostei. A gente pode tentar dar um pouquinho mais de groove para isso. A gente pode usar um loop. Então podemos vir aqui. Ó, vou arrastar isso aqui para cá. Como eu já tenho um hat presente aqui no meu contratempo, eu posso vir aqui, posso dar 2 cliques dentro do sample, vir aqui em envelopes. Pode ver que tem o clip. O clip é esse clipe de áudio. E gain, que é o ganho desse meu áudio. Eu vou vir aqui e com a letra B eu crio esse pincelzinho. Eu vou tirar tudo o que está nesse terceiro quadrado, que seria o contratempo. Selecionei e apertei Ctrl D. Se a gente vir aqui agora, clicar no sample e consolidar isso, a gente vai ver que tudo que estava no contratempo sumiu. Baixar um pouquinho o volume desse. Eu vou criar um pouquinho de variação só para não ficar tão estático. Posso vir aqui, clicando aqui eu consigo dar zoom. Posso apertar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Eu não gostei dele. Deixa dessa forma mesmo, então. Vou dar outro consolidate para a gente ter um clipe de áudio só. Vou adicionar também um clap. Eu vou criar um canal de MIDI.
vai ser o nosso clap. Eu vou achar os one shots aqui. Gostei desse. Vou abrir o canal, tem 2 cliques aqui, vou dar 2 cliques nesse sample. Mesmo processo. Venho aqui, crio Insert MIDI Clip. O meu clap ele vai tocar juntamente com o meu kick, tá? Mas hora sim e hora não. Então, por exemplo, para cada compasso a gente tem 4 batidas. O meu clap vai estar presente em cima do kick na segunda e na quarta batida. Vamos fazer dessa forma, ó. Segunda, quarta batida. Vou vir aqui e aplicar. Eu posso também começar a pensar em algumas percussões. A gente tem bastante loops de percussões aqui. Esse aqui pra cá. Ó, eu acho que ele já tá muito cheio. Então a gente vai começar a fazer algumas micro variações e alterações nesse loop de percussão pra gente ter alguma coisa um pouco mais característica, vamos falar assim, mais específico para aquilo que eu quero. A gente não precisa seguir o padrão. Eu posso pegar aqui, ó, selecionar esse pedaço e apertar Split. Ou apertar só Ctrl E, tá? Ele vai separar ele do áudio total e eu consigo usar separadamente. Vou tirar esse pedaço do final aqui também. Tá, beleza. Já tenho a primeira camada de percussões que tá ficando legal. Eu vou adicionar mais alguma outra coisa. Eu acho importante pensar que a gente vai estar preenchendo os espaços da track. Então, por exemplo, em momentos que o meu hatch não está tocando, eu estou utilizando essas percussões para deixar a track mais preenchida, para a gente dar um pouco mais de intensidade e aos poucos ir preenchendo esse espaço vazio. Eu vou fazer a mesma coisa, eu não quero ficar tocando uma coisa em cima da outra. Legal, vou renomear isso aqui também. Agora é um momento legal para a gente começar a pensar no nosso baixo, tá? A gente tem algumas formas de fazer ele. A gente poderia utilizar um loop de baixo, né? A gente tem diversos loops de baixo aqui feitos, criados por nós para se adequam ao estilo que a gente está produzindo, tá? Então, vou arrastar para cá e ver como é que fica. Ó, você pode perceber que que a gente consegue ver uma distorção quando o baixo toca junto com o kick. Isso é por quê? Porque os dois são elementos graves, então eles estão ocupando o mesmo espaço de frequências. Para isso a gente precisa usar uma coisa chamada sidechain, que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai vir aqui em Audio Effects, Compressor, vamos arrastar ele para o nosso baixo. Aqui nessa setinha a gente clica para o lado, aparece Sidechain. A gente vai receber o áudio do kick. O que o sidechain vai fazer? Se a gente conseguir olhar aqui, ele vai ser bem didático, ó. Então, toda vez que o meu kick tocar, o meu baixo vai abaixar de volume para dar espaço para ele, tá bom? Eu vou baixar um pouquinho o volume desse baixo aqui. Vocês podem ver aqui, ó, a gente resolveu o problema da distorção, tá?
Eu acho que a gente já tem um groove legal pra começar, mas eu acho que pensando num arranjo, pensando num break, a gente precisa ter mais cartas na manga. Eu acho que seria uma hora legal da gente começar a pensar num vocal, começar a pensar em algum synth, alguma coisa nesse sentido pra gente trazer um pouco mais de cor, um pouco mais de identidade pra música, tá bom? Então eu vou criar mais uns canais de áudio aqui. Eu vou achar o sample pack da Toro e vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar os loops primeiro de synths. Eu vou usar esse aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um canal de MIDI e eu acho que o importante é a gente ser criativo, tá? A gente começar a pensar um pouco diferente em utilizar os loops. Não somente arrastar e colocar da forma como ele veio. Da mesma forma como a gente criou uma sequência de notas diferentes com as percussões, a gente vai fazer a mesma coisa com esses sintetizadores, tá? Então, por exemplo, se a gente for aqui nesse modo slice aqui dentro, tá? A gente pode ver que ele cria várias setinhas aqui. Isso quer dizer o quê? Se a gente apertar M no nosso teclado, você vai perceber que essa tecla brilhou aqui em cima. Isso significa o quê? Que o Ableton entende que o nosso teclado do computador pode ser usado como um teclado de verdade, para a gente tocar o nosso elemento. Então, se eu clicar aqui, ó... Então, você pode ver que cada nota virou uma tecla do meu teclado. E a gente pode ir construindo algo a partir disso. Não vou pensar agora, eu vou só pensar em ouvir a música e tocar alguma coisa que eu acho que faça sentido para o contexto da música, tá bom? Ó, tá legal, já tá o suficiente. Ah, não gravei, não tem problema. A gente vindo nesse ícone aqui de cima, a gente clica, o Ableton tá sempre gravando, no momento que a gente aperta play até o momento que a gente pausa, tá? Então, apertando esse ícone aqui em cima, que é o Capture MIDI, a gente consegue gravar, trazer pra tela de arranjo tudo que a gente acabou de fazer. A gente pode clicar aqui, ó. Se a gente for ouvir ele aqui, ó... Não tá certinho, não tá 100%, mas não tem problema. A gente consegue vir aqui. Tanto 1/16 quanto 1/8 vai funcionar. A gente pode apertar Ctrl A e Ctrl U. Isso vai quantizar. Quantizar é deixar certinho no grid. O que é o grid, né? A gente tem uma divisão de tempo em que a música tem que respeitar, para as coisas poderem conversar entre si, não ficar uma em cima da outra e todas respeitarem o mesmo tempo. É assim que a gente vai criar o groove, a gente vai criar o swing. A gente vai fazer com que todas respeitem o mesmo espaço de tempo. Então, por exemplo, aqui. Ó, esse então entrou um pouquinho fora. A gente pode vir aqui, ó, botar em 1/16, que ele vai aumentar a quantidade de divisões de tempo, e a gente arrasta um pouquinho para trás. Ó, eu vou utilizar só aquele primeiro que a gente fez aqui, tá bom já. Então eu vou vir aqui, ó, e vou apertar Ctrl D pra gente duplicar tudo. E eu vou apertar aqui Consolidate. Tá, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui um pouco? A gente pode começar a pensar em filtros. Então, se a gente for aqui em Audio Effects, a gente consegue ver todos os plugins nativos que o Ableton disponibiliza pra gente. Um deles que é muito efetivo pra gente fazer isso é o Auto Filter. A gente pode trazer ele pra cá e vir aqui, tá? Aqui são várias formas diferentes de filtro. A gente vai usar esse aqui, onde a gente vai estar filtrando os agudos. Tá? A gente clicando e fazendo, conforme a gente vai subindo, a gente vai criando uma ressonância no filtro. Não precisa disso nesse momento. Se a gente quiser trazer um pouco mais de movimentação para esse synth, a gente pode só clicar aqui e arrastar para cá. Ele vai criar um LFO, que vai ser uma forma do filtro ficar mexendo de posição sem que a gente tenha que ativamente estar mexendo. Então, quando a gente liga aqui, ele vai estar fazendo basicamente isso aqui, tá? Sem que a gente precisa estar mexendo. A gente vai também arrastar um EQ8 para cá. Ele é um equalizador. A gente vai cortar qualquer grave que estiver sobrando. Ó, a gente tem frequência de grave aqui. A gente não precisa disso. Vamos vir aqui e cortar. Por que a gente precisa cortar o grave? Porque eu gosto de pensar que o espaço que a gente tem para produzir na música, por mais que esteja dentro do computador, ele é limitado. Então, todo elemento que tem frequências que sobrando
e que não precisa dessas frequências está ocupando o lugar de algo que de fato precisa. Nesse caso aqui, esse synth, por mais que ele seja algo mais que preenche mais as frequências médias, médias agudas e agudas, ele também estava tendo informação em grave, como a gente pode ver aqui. Isso, por mais que de maneira sutil, ele estava ocupando o espaço que deveria ser reservado para o nosso kick e para o nosso baixo, entende? Então, de certa forma, a gente está preenchendo esse espaço com algo que não precisa estar lá. Qual que é o resultado final disso? A gente vai acabar tendo menos ênfase para o nosso baixo e para o nosso kick. Por causa disso, a gente vai sempre filtrar tudo que não precisa dessas frequências, tá bom? A gente pode também vir aqui e achar o eco, ó. O eco, a gente pode abaixar um pouquinho esse knob do dry wet, ó. Isso aqui é o filtro, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está se assegurando que nada abaixo desse número vai ser repetido, que vai sofrer o efeito do plugin. Tá bom? Então... Se a gente quiser dar um pouquinho de cor para ele, um pouquinho de movimentação, a gente pode também colocar um phaser, por exemplo. Criar algo que vai dar um pouquinho de movimento, uma sonoridade um pouco mais metálica para o som. Beleza, a gente tem um synth que tá interessante. Vamos tentar ouvir mais algumas coisas aqui para ver o que a gente pode adicionar. Ó, eu vou usar esse aqui, mas eu vou usar isso como áudio mesmo. O que eu estou procurando? Eu quero só um detalhezinho a mais. E eu percebi que isso vai me dar esse detalhezinho a mais. Então a gente vai ouvir aqui, ó, e a gente vai achar um ponto onde ele não entra em conflito com os outros elementos que a gente já tem na música, mas que ele é crescente no groove da música. Então, por exemplo, aqui. Ah, isso aqui eu achei legal. Percebe que ele só dá uma acrescentadinha no groove, né? Ele faz uma coisa sutil. Então o que a gente vai fazer? Vindo aqui, a gente vai entrar aqui e a gente vai também equalizar esse elemento. Vindo aqui em Audio Effects, vamos em EQ8. Vamos arrastar para cá. Mesma coisa, ó. Vou vir aqui e vou arrastar. A gente vai usar esse indicativo visual para entender, né? A gente consegue ver aqui, ó, que grande parte do som, a parte mais importante desse timbre, está vindo dessa região aqui. Então isso é uma coisa que a gente não vai querer tirar, tá bom? Apertando o S, ou esse botão, a gente consegue ouvir só esse elemento. A gente vai colocar um eco aqui também, bem de levinho, só para ele contextualizar um pouco melhor esse elemento. E diferente do que a gente fez aqui, onde a gente deixou ele um pouquinho mais alto, a gente vai deixar bem baixinho aqui, ó. Percebe a diferença? Ó, sem... Parou. Aqui, ele continua um pouco mais. Então é uma forma da gente naturalizar um pouco melhor o elemento dentro do contexto da música. Você pode perceber também aqui que ele tem um clique no final, né? Eu quero tirar isso. Se a gente der um zoom aqui, ó, a partir desse botãozinho, a gente consegue arrastar para cá e ele vai fazer um fade out, né? A mesma coisa acontece para cá, tá? Isso vai naturalizar essa saída, né? Então, não temos mais esse problema. Vou fazer isso com todos aqui. Esse aqui não tem necessidade, mas tá bom. Tá, beleza, a gente já tá bem encaminhado. Eu vou ver se a gente encontra um vocal e aí a gente já pode começar a pensar em fazer o nosso arranjo, tá bom? Yeah. Yeah. Eu quero pegar isso aqui, Ctrl E, e vou arrastar para cá.
tirar esse aqui também. Eu acho que ele tá sujando um pouco o groove. Se a gente precisar disso em algum outro momento, a gente sempre pode voltar e adicionar depois. Eu tô procurando agora pra algo consistente, algo que vai se manter durante a música inteira. Entendeu? Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero consolidar tudo isso. Eu quero que tudo isso vire uma coisa só. Eu posso apertar, dar 2 cliques aqui nessa barra de loop e apertar Ctrl J. Ele vai consolidar tudo que está embaixo desse loop, tudo que ficou cinza aqui, tá bom? Como a gente vai trabalhar, eu vou criar um break pra gente agora. Vou fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui para trás e eu vou pegar tudo isso aqui, dei 2 cliques e vou arrastar aqui para cá, tá? E antes de começar, eu vou fazer outro loop aqui, apertei Ctrl L, posso vir aqui, desativar o loop ou vir aqui e ligar, 2 cliques e vou vir aqui embaixo, ó. Nessa aba aqui eu posso abrir isso aqui que é o loop. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo loopar tudo, né? Eu consigo arrastar as coisas de forma fácil agora. Eu vou pensar agora o que vai estar na minha track desde o começo, o que eu quero desde o início. Para mim vai ser o meu kick, Ctrl C, Ctrl V. E nesse caso a gente pode trabalhar com baixo também, já desde o começo, tá? Eu vou adicionar essas percussões que a gente já tem aqui. Vamos colocar aqui também, por enquanto, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui é entrar aqui no meu canal Master, tá? E adicionar. Ele já estava ali, eu vou adicionar de novo do zero, tá? Adicionar um filtro. Por quê? Para que a gente possa filtrar o grave e ter um pouco mais de dinâmica dentro do som. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em Audio Effects e usar qualquer filtro que a gente usou. Eu vou usar o Auto Filter para a gente fazer esse processo de filtragem. Eu vou deixar arrastar para cá, vou selecionar esse modo aqui em que ele vai filtrar só os graves. Eu vou colocar em alguma aqui, pode ser em 100 Hz, tá bom? Ó, se for ver aqui, ó, entendeu? A gente consegue filtrar a música e trazer um pouco mais dinâmica. Ah, mas eu não vou ficar aqui vindo aqui pra... Como é que eu consigo ligar ele sem ter que vir aqui e ligar de forma manual? Desde que esse botão não esteja ligado, a gente pode apertar A, que ele vai abrir essa tela, que é a tela de automações. Então a gente vindo aqui, a gente clica aqui no Main, e ele vai aparecer, ó. A gente clica aqui, ó, ele vai aparecer Auto Filter Device On. Isso é uma automação que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente pode começar com o nosso filtro ligado, tá? Então, vai dar tempo pra gente ir construindo as coisas. Vamos chegar aqui em 9 e vamos fazer um clique e abaixar. Isso quer dizer o quê? Que quando chegar em 9, meu filtro vai desligar e o meu grave vai entrar na música, tá bom? Vamos fazer dessa forma, então. Errado. Vamos vir aqui com Vamos adicionar esse clap um pouquinho antes, que eu acho que tá um pouco vazia a música. Eu tava tendo dificuldade em achar o ponto certo, porque ele tava aqui, ó. Fica difícil eu clicar no momento certo. Eu vou pegar em Fix Grid, eu vou colocar 1/4. Isso quer dizer o quê? Que vai ficar mais fácil de eu achar o ponto certo para eu adicionar os elementos que eu quero. No caso aqui é 17. O que a gente tem que ter em mente para a hora de fazer o arranjo? A cada 8 compassos, no caso aqui ele tá mostrando 9 porque é o início do 9º compasso, mas a gente adicione uma coisa nova, tá bom? Então a gente vai aqui no 9, no 17, no 25, 33, 41 e por aí diante, tá bom? Então aqui eu vou adicionar, vou tirar um pouquinho pra gente marcar, tirar um kick antes pra gente conseguir marcar esse momento da troca, sabe? Ficar mais nítido pro ouvinte e a gente acrescenta uma coisa nova.
Agora eu vou adicionar alguma coisa diferente, ó. Pode ser esse vocal aqui, ó. Clique, 2 cliques, vou adicionar aqui a partir de 33. Ó, vamos só criar uma viradinha no grave. Vou tirar um pouquinho aqui. Eu vou começar meu break agora em 49, tá? Eu acho que tem um tempo suficiente pra gente acrescentar as coisas, começar a fazer. Pensa que a minha ideia agora é só chegar até o final do break, a gente ter uma estrutura feita e depois eu vou voltar e deixar a track cada vez mais interessante, tá bom? Então aqui, pensando que a gente vai seguir essa regra de somente acrescentar elementos novos de 8 em 8 compassos, eu vou deixar meu break como sendo de 16 compassos. Acho que vai ser o suficiente pra gente construir uma coisa legal. Então ele vai começar em 49 e em 65 a gente corta ele. Tá? Beleza. Agora a gente precisa criar elementos que vão deixar isso interessante. Vamos começar usando esse synth, tá? A gente vai colocar ele aqui. Vamos deixar ele até 65. Mas eu acho que assim, a gente precisa contextualizar também esse elemento antes dele entrar. Então eu posso começar ele aqui, entrar ele talvez em 41. 8 compassos antes do meu break de fato. E a gente vai fazer uma automação. A gente vai introduzir ele devagarinho na música. Vou apertar para clicar, cliquei e apareceu Auto Filter Frequency, tá? A frequência desse filtro. Vou apertar esse maisinho para ele ficar certinho aqui, tá? 1025 é o ponto que o filtro está cortando agora. A gente vai dar um clique aqui e a gente vai diminuir ele aqui, ó. Ó, nem dá para ouvir ele agora. Beleza, a gente construiu o esqueleto do nosso break. Agora a gente tem que começar a deixar ele mais interessante. Por exemplo, eu já tô ouvindo aqui, ó, que tem uma parte do vocal, ó, que eu acho que serviria bom como um efeito, alguma coisa pra gente deixar a track interessante. Então eu vou criar um outro canal de áudio, eu vou copiar isso aqui, eu vou colocar no início do nosso break. Então aqui, pode ser, ó. Vou dar 2 cliques, ó, eu vejo que o som começa aqui. Então eu vou pegar 2 cliques e arrastar ele até o início. Ó, ele vai começar a criar. A gente está fazendo isso para a gente criar um elemento de transição. Sempre que a gente vai ter um break, é importante que a gente tenha um elemento que vai transicionar, para a gente não ter um buraco, sabe? Quando o nosso grave sai, por exemplo. E é isso que a gente vai fazer com isso. Vamos dar 2 cliques. Vamos colocar também um eco, que nem a gente estava usando antes. Deixar o dry wet um pouco mais para baixo, aumentar um pouquinho o filtro. Aumentar o feedback. O feedback vai ser quanto tempo o som vai continuar repetindo. Legal. O que a gente pode fazer também é usar o mesmo autofilter antes do eco pra gente transformar isso num elemento mais de fundo, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar em 12. Isso aqui vai fazer com que o corte do filtro seja mais suave, tá? Vou achar um ponto aqui. Pode até vir aqui, ó, dar um split e se a gente apertar R, a gente vai botar o som ao contrário. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode vir aqui.
Vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai construir um build-up pro nosso drop, tá? A gente sabe que o grave vai entrar de volta aqui. Então a gente pode vir aqui, ó, clicar no feedback, opa, clicar no feedback, e a gente vai colocar ele para mais de 100%. Por quê? O delay ele sempre vai progressivamente descendo. Isso é até enquanto o feedback está abaixo de 100%. Para mais de 100%, ele vai começar a aumentar de volume. E a gente consegue utilizar isso para criar um build-up, algo que vai criar tensão e gerar expectativa para o drop. É isso que a gente vai fazer, ó. Pode começar aqui em 103 e vamos botar aqui, ó. Não precisa aumentar muito, tá? Pode ser 112. E vamos apertar esse maisinho para ele salvar aqui. Vamos apertar o dry wet, que vai ser o volume que a gente vai ouvir do que está sendo processado em comparação ao que tá seco, né? O que não foi processado. Vamos fazer assim, vamos baixar um pouquinho e vamos subir ele até aqui também. Clica no maisinho. E aqui, como a gente vai estar trabalhando com uma intensidade, uma repetição que vai gerar tensão, a gente vai clicar também no ligar e desligar. E a gente vai desligar ele aqui, ó, quando o grave voltar. Então vamos ouvir como é que tá. E a gente vai fazendo os ajustes. Perceba aqui, ó, que ele tá continuando aqui. Dá pra gente deixar um pouco mais intenso, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos aumentar um pouquinho esse dry wet e vamos aumentar um pouco essa intensidade. Ó, agora estamos conversando. A gente pode pegar também isso aqui que a gente botou ao contrário e colocar aqui, ó, como uma forma da gente enfatizar essa tensão pro drop, né? Então, tá, beleza. Vamos dar mais uma ouvida. A gente tem também esse elemento que a gente não utilizou ainda. Vamos ouvir primeiro como é que tá o drop desde o começo, a gente vê se é o momento de utilizar ele. Vamos tentar colocar ele aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa de antes. Eu vou adicionar um autofilter aqui. Pode ser depois de tudo. Vou colocar nesse modo para cortar os agudos. E a gente vai fazer uma transição, transicionar ele, né? Para ele não parecer tão na cara desde o começo. Então, cliquei o filtro, apertei o A, baixou aqui. Vamos erguendo ele aos poucos. O que a gente pode fazer, é legal que a gente pense também que o break, o que vai dar impacto para ele é a diferença de informação antes de virar para depois de virar. Nesse caso, a gente está dando bastante informação para o ouvinte e a gente vai virar seco, a gente vai reduzir a quantidade de informação de forma brusca para gerar esse contraste. Sendo assim, a gente pode remover um pouco dessas coisas aqui, tá? Antes da virada. Manter da forma como estava antes, na verdade. Eu acho que eu senti falta sem isso aqui. Vamos fazer... Uma forma que a gente pode fazer para gerar tensão mais é também brincar um pouco com o clap. Então, adicionar outros claps vai dando um pouco mais de intensidade pro som. Vamos ouvir de novo aqui.
Vamos ouvir desde o começo e vamos ver se a gente precisa fazer alguma alteração, acrescentar alguma coisa pra deixar a música mais interessante, tá? Uma coisa que é importante, eu tô vendo que tá vermelho aqui do lado. Isso quer dizer que a música tá clipando. Se a gente apertar o Tab, a gente consegue vir pra cá e ver que ele tá passando de 0 decibéis. A gente não pode deixar que isso aconteça. Só por conta do exemplo aqui, eu vou botar um limiter aqui. Isso ele vai impedir que o som passe de 0 decibéis. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele vai manter o nosso som aqui. Vamos ouvir desde o começo de novo. Eu senti que dá pra gente adicionar alguma coisa aqui. Então, eu vou botar em 1/16 e vou adicionar mais um clap aqui. A gente pode começar a introduzir o elemento da voz também. Eu vou vir aqui. Vou pegar esse vocal ao contrário que a gente colocou, cliquei, apertei Ctrl C. Eu vou vir aqui onde o meu hatch entra. É importante que a gente acrescente elementos para a gente exaltar os momentos onde coisas diferentes acontecem. Então a gente pode vir aqui, ó, e eu vou fazer aquele fade in que a gente fez antes. Vou começar a usar esse synth um pouco antes agora já. Não estou ouvindo nada porque ele está filtrado. Então eu vou clicar aqui e eu vou começar essa automação desde já aqui, ó. Acrescentar outro clap aqui também. Eu posso só selecionar, apertar Ctrl C, apertar Ctrl V aqui. Tá? E eu vou adicionar um efeito também, um Sound Effects, pra gente criar um pouco de tensão. Da mesma forma como a gente está usando esse vocal ao contrário, a gente pode usar outro elemento também. Só esse aqui, ó. Essa ele é bem longo, que a gente vai usar. Eu vou vir aqui, cortar ele aqui, deixar ele menor e usar aquele fade in que a gente fez antes. A gente pode clicar nele para deixar ele mais, deixar esse corte mais intenso. Vou tirar um pouquinho de coisa, ó. Então eu vou tirar esse kick aqui, um pouco desse baixo e o hatch. Se a gente quiser que a entrada da automação seja mais sutil, a gente consegue segurar Alt e arrastar um pouquinho para baixo. Fiz demais, ó. Deixar um pouquinho mais tranquilo.
Então é isso, essa era a ideia que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, a gente conseguir construir um groove do zero, que fique interessante, que fique groovado, que fique legal, sabe? E mostrar esses primeiros passos da gente conseguir chegar num arranjo completo, num arranjo interessante. Claro que tem várias outras etapas que a gente deveria fazer para ter uma track finalizada, mas eu acho que isso vai te dar um bom direcionamento em questão a como começar, a como desenvolver, ao que prestar atenção em relação à construção da track como um todo. Se você chegou até aqui, te parabenizo. Isso mostra o teu comprometimento nessa tua caminhada como artista. Aqui a gente abordou a parte inicial da track, mais um direcionamento bem embasado que você pode usar para aplicar e evoluir dentro do teu processo, tá bom? Se essa aula fez sentido para você, eu te convido a conhecer o curso completo do Tor Academy, onde a gente vai abordar todas as etapas da produção do mais iniciante ao mais avançado, juntamente com atendimento e suporte 24 horas para tirar suas dúvidas, tá bom? Se isso faz sentido para você, eu te convido a clicar no link abaixo e garantir a sua cópia. É isso, até a próxima.